Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O céu estava pesado, carregado de nuvens que pareciam arrastar-se preguiçosamente pelo horizonte, anunciando a chegada iminente de uma tempestade. Laura, deitada no sofá da sala de estar, acariciava o ventre arredondado com um sorriso leve nos lábios. Dentro de poucas semanas, seu filho viria ao mundo, e a sensação de amor e expectativa que preenchia seu coração era quase avassaladora. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede e pelo estalar ocasional da madeira na lareira. Tudo parecia em perfeita harmonia, pelo menos na superfície. Marcos entrou na sala com passos firmes, a expressão neutra, como era seu hábito nos últimos tempos. Desde que Laura engravidara, ele parecia ter se distanciado, seus sorrisos eram raros, e suas palavras curtas e frias. Havia algo em seus olhos, algo que Laura não conseguia identificar completamente, mas que a deixava desconfortável. Talvez fosse cansaço, ela pensava, ou a pressão do trabalho. Ele era um homem ocupado, afinal, sempre lidando com prazos e clientes exigentes. Mas uma vozinha incômoda na parte de trás de sua mente sussurrava que havia algo mais, algo que ela não queria confrontar diretamente. Como está se sentindo? Perguntou Marcos, sem muita ênfase, enquanto se inclinava para acender o fogo na lareira. Estou bem, respondeu Laura, ainda sorrindo, embora com menos convicção. O bebê está chutando bastante hoje. Parece que mal pode esperar para sair. Marcos murmurou algo ininteligível em resposta, ainda focado na tarefa à sua frente. Laura observou suas mãos mexendo nos gravetos, o brilho das chamas refletido em seus olhos. Era um momento simples, uma rotina que deveria ser tranquilizadora, mas Laura sentia um frio na espinha, uma ansiedade que ela não conseguia dissipar. Com o fogo aceso, Marcos finalmente se levantou e foi até a janela, observando o jardim lá fora. O vento começava a agitar as árvores, e o cheiro de chuva se infiltrava pela fresta da janela entreaberta. Laura sentiu a primeira contração naquele momento, uma onda súbita de dor que percorreu seu corpo, fazendo-a se encolher no sofá. Não era nada intenso ainda, apenas um lembrete de que o tempo estava se aproximando. Ela fez uma careta, colocando a mão na barriga e respirando fundo. Acho que o bebê está querendo vir ao mundo, disse ela, tentando parecer animada. Marcos virou-se para ela, e por um breve segundo, algo parecido com preocupação cruzou seu rosto, apenas para ser rapidamente substituído por uma máscara de calma forçada. Temos tempo, disse ele, seu tom quase mecânico. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Laura sentiu, confiando, como sempre confiara, que ele cuidaria dela e do bebê. No entanto, algo naquele olhar a fez questionar suas próprias certezas. O frio na espinha aumentou, misturando-se com a dor crescente das contrações que agora vinham em intervalos mais regulares. Marcos se aproximou, segurando sua mão, mas seu toque estava diferente, distante, quase frio. Laura apertou os lábios, tentando afastar a dúvida que começava a se formar. Vamos subir, descansar um pouco. Se as dores aumentarem, vamos para o hospital, sugeriu Marcos, ajudando-a a se levantar. Laura seguiu seu marido, sentindo as pernas um pouco fracas. Enquanto subiam as escadas, a casa parecia cada vez mais silenciosa, opressiva. Quando chegaram ao quarto, Marcos ajudou Laura a se deitar na cama, ajeitando os travesseiros para que ela ficasse confortável. Mas ele não se deitou ao lado dela. Em vez disso, foi até o armário e começou a remexer em algo, com as costas voltadas para Laura. O que você está fazendo? Ela perguntou, a curiosidade misturada com uma leve apreensão. Estou apenas preparando algumas coisas, respondeu Marcos, sem se virar. Não se preocupe, querida. Durma um pouco. Laura fechou os olhos, tentando seguir o conselho de seu marido. Laura acordou no meio da noite com uma dor aguda que irradiava da parte inferior do abdômen. As contrações haviam começado, e seu corpo estava se preparando para trazer seu filho ao mundo. Ela ofegou, sentindo uma mistura de medo e excitação.
O momento que ela tanto aguardava havia chegado, mas algo no olhar de Marcos fez seu coração apertar. Ele estava de pé ao lado da cama, vestindo um casaco pesado sobre o pijama. Seus olhos evitavam os dela, e seus movimentos eram apressados, quase impacientes. Vamos, Laura, precisamos ir ao hospital, disse ele, mas sua voz era fria, desprovida do calor e da preocupação que ela esperava ouvir. Ele a ajudou a se levantar, e Laura, ainda zonza pela intensidade da dor, seguiu, confiando que ele a levaria em segurança. Marcos a conduziu pela casa, passando pela porta dos fundos em direção ao jardim. A noite estava escura, com uma lua pálida espreitando entre as nuvens. O ar era cortante, o vento uivava entre as árvores, e Laura se encolheu ao sentir o frio atravessando sua camisola. Ele a guiou até o galpão, que ficava no final do jardim, um lugar que raramente visitavam, usado apenas para guardar ferramentas e velharias. Laura hesitou à porta do galpão, confusa e alarmada. Marcos, o que estamos fazendo aqui? Precisamos ir ao hospital agora. Espere aqui um momento, disse ele, ignorando seu pedido. Vou buscar o carro. Antes que ela pudesse protestar, ele empurrou a porta do galpão, fazendo-a cambalear para dentro. O cheiro de mofo e metal enferrujado a envolveu. Marcos fechou a porta rapidamente, o som da tranca ecoando alto em seus ouvidos. Laura ficou paralisada por um momento, o coração acelerado, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ela correu até a porta, batendo com força. Marcos, me deixe sair. Preciso ir para o hospital, por favor. Do lado de fora, ela ouviu passos se afastando. Laura gritou até sua garganta doer, implorando e chorando, mas o silêncio foi sua única resposta. A dor das contrações se intensificava, cada uma mais forte que a anterior, e Laura começou a sentir o pânico crescer dentro de si. Ela olhou ao redor no escuro, os olhos se ajustando lentamente à escuridão. O galpão era pequeno e claustrofóbico, com apenas uma lâmpada pendurada no teto e uma janela pequena coberta de poeira que mal deixava a luz da lua entrar. Enquanto Laura tentava se acalmar, buscando controlar sua respiração, ela ouviu algo que fez seu sangue gelar. Risadas. Vindas da casa. Ela se aproximou da pequena janela e espiou através da sujeira acumulada. Ao longe, ela conseguiu ver a silhueta de Marcos na sala de estar, acompanhado de outra pessoa. Uma mulher. A visão distorcida pela distância e pelo vidro sujo não a deixava ver os detalhes, mas os sons eram inconfundíveis. Eram risos e sussurros, o tipo de intimidade que Laura conhecia bem. O choque da traição a atingiu com a mesma intensidade das contrações que dilaceravam seu corpo. A dor física se mesclou com a dor emocional, e Laura sentiu um nó de desespero se formar em seu peito. Ela não estava apenas sendo negligenciada, estava sendo cruelmente traída no momento em que mais precisava de apoio. As risadas continuavam, ecoando como um pesadelo ao redor dela. Laura começou a se mover pelo pequeno espaço, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse ajudá-la a sair dali. Cada passo era uma tortura, cada contração a fazia dobrar-se de dor, mas ela continuava, empurrada pelo instinto de sobrevivência. Ela encontrou uma velha pá encostada em uma parede e agarrou com as duas mãos. Não tinha ideia de como usaria aquilo, mas precisava se sentir armada, de alguma forma. Com a pá em mãos, Laura voltou para a porta e tentou forçá-la a abrir. A madeira era resistente, e seus esforços pareciam inúteis. A cada tentativa, a dor a fazia parar, arfando, enquanto lágrimas de frustração corriam pelo seu rosto. O sentimento de impotência se abateu sobre ela, mas junto com ele, uma fúria crescente começou a tomar conta de seu ser. Como ele pôde fazer isso? Trancá-la ali, sozinha, em um momento tão crucial, enquanto se divertia com outra mulher. Ela parou de bater na porta e se encostou nela, tentando pensar. O tempo passava, e as contrações ficavam mais frequentes. O bebê estava prestes a nascer. Seu coração martelava em seu peito, a respiração se tornava pesada, mas sua mente agora estava clara. Se Marcos não vinha para salvá-la, ela teria que salvar a si mesma.
A escuridão envolvia o galpão como um manto sufocante, cada sombra parecendo pulsar com a agonia de Laura. Suas mãos, trêmulas e suadas, seguravam com força uma prateleira de metal enferrujada, tentando encontrar algum equilíbrio enquanto as contrações vinham em ondas avassaladoras. O frio penetrava por cada fresta do galpão, e o vento uivava lá fora, como se zombasse de sua dor. O metal da prateleira era áspero contra sua pele, mas Laura não tinha tempo para pensar nisso. Seu corpo estava focado em uma única missão: dar à luz. Cada respiração era uma batalha. Laura lutava contra o desespero que ameaçava afogá-la, tentando não ceder ao pânico. A dor era excruciante, como se seu corpo estivesse sendo rasgado por dentro, mas o medo do que aconteceria se ela perdesse o controle era ainda mais aterrorizante. A cada contração, ela mordia o lábio até sentir o gosto metálico do sangue, tentando se ancorar em algo, qualquer coisa, para não desmoronar. O suor escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas silenciosas que ela não conseguia mais conter. Lá fora, a casa estava silenciosa agora, o som da traição de Marcos e sua amante tendo se dissipado na escuridão. Mas a traição estava longe de desaparecer da mente de Laura. Ela conseguia visualizar cada detalhe, cada risada abafada e cada grito que havia penetrado o silêncio da noite. A imagem de Marcos, com aquele sorriso desprezível, ao lado de outra mulher, era um espinho cravado em seu peito. E o fato de que ele havia trancado ali, abandonada no momento em que mais precisava dele, era um veneno que corria por suas veias. Mas Laura não podia se dar ao luxo de se concentrar em sua raiva. Não naquele momento. Ela sabia que a única maneira de sobreviver era se manter focada, apesar da dor lancinante que consumia cada parte de seu corpo. Ela se lembrou das histórias que sua avó contava sobre mulheres que davam à luz sozinhas, em tempos antigos, nas florestas e montanhas, sem nada além de sua própria força e determinação. Se elas podiam fazer isso, então ela também podia. Laura se abaixou lentamente, apoiando-se contra a parede fria do galpão. A madeira áspera arranhava suas costas, mas o desconforto físico era nada comparado à tempestade dentro dela. A dor estava se tornando mais constante, um crescendo que parecia não ter fim. Ela tentou controlar sua respiração, expirando profundamente e depois soltando o ar em longos suspiros, mas cada tentativa de controle parecia escapar por entre seus dedos, como areia fina. O tempo parecia ter perdido significado dentro daquele galpão. Minutos poderiam ser horas, e horas poderiam ser eternidades. O mundo lá fora continuava a girar, indiferente à sua luta, enquanto Laura enfrentava sua batalha sozinha. Ela não sabia quanto tempo havia se passado desde que Marcos a trancara ali, mas para ela, parecia uma vida inteira. Então, como se seu corpo finalmente estivesse pronto para ceder ao inevitável, Laura sentiu uma mudança. A dor, antes esparsa, agora se concentrava em um ponto, uma pressão crescente que a fez arquear as costas em um reflexo instintivo. O nascimento estava próximo. Ela mordeu o lábio com tanta força que quase o rasgou, mas não se importava. Precisava se preparar. Com cada contração, Laura empurrava com todas as forças que tinha, gritando no silêncio do galpão, seus gritos abafados pelo vento que zunia lá fora. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de pura exaustão. Suas mãos estavam cravadas no chão de terra fria, unhas arranhando a superfície enquanto ela lutava para trazer seu filho ao mundo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um último empurrão a fez gritar com uma intensidade que ecoou por todo o galpão. Então, em meio ao caos de dor e medo, houve um momento de absoluta quietude, como se o próprio tempo tivesse parado. Laura sentiu o peso suave de seu filho nos braços, sua pele quente contrastando com o frio que a cercava. O choro frágil do bebê rompeu o silêncio, trazendo Laura de volta à realidade. Ela olhou para o pequeno ser em seus braços, e por um instante toda a dor e o sofrimento desapareceram. Ali, em meio à escuridão e ao frio, ela encontrou um fragmento de paz. Seu filho estava vivo. Ela havia sobrevivido. Com mãos trêmulas, Laura enrolou o bebê em seu casaco, mantendo-o aquecido contra o seu peito. Ela beijou a testa do filho, sentindo a suavidade de sua pele,
e apesar das lágrimas que ainda escorriam por seu rosto, sorriu. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro, um lampejo de esperança em meio à escuridão. Laura olhou para a porta do galpão. Estava trancada por fora, mas isso não a deteria, não mais. Ela havia sobrevivido a algo que muitos não conseguiriam, e agora, com seu filho nos braços, ela encontraria uma maneira de sair dali. E quando saísse, Marcos descobriria que a mulher que ele havia traído e abandonado não era a mesma que ele conhecia. Ela era mais forte, mais determinada, e ele pagaria por cada gota de sofrimento que a fizera passar. Laura se levantou, mas, sentindo a dor e a exaustão, deitou-se novamente. Com seu filho seguro em seus braços, ela precisava descansar. A noite ainda era longa, mas agora ela sabia que poderia atravessá-la. E quando a luz do dia finalmente chegasse, ela estaria pronta para enfrentar o que viesse e para fazer Marcos se arrepender amargamente do que havia feito. Laura havia conseguido o que parecia impossível, sobreviver à noite mais cruel de sua vida e trazer seu filho ao mundo sob circunstâncias adversas. O amanhecer trouxe um frio cortante que parecia refletir o gelo em seu coração. A porta estava estranhamente aberta. Marcos teria ido lá sem ela ver. O galpão, agora um símbolo de sua dor e força, estava cheio de ferramentas e materiais de jardinagem que, por ironia cruel, seriam sua arma na batalha que se aproximava. Laura olhou para o recém-nascido em seus braços, e uma determinação feroz se acendeu dentro dela. Ao retornar a casa, Laura encontrou Marcos dormindo na cama, sozinho. Ela estava disposta a fingir que nada aconteceu, até que sua vingança fosse concluída. Marcos empalideceu ao acordar e ver sua esposa ali, e ficou ainda mais chocado quando ela começou a fazer as coisas normalmente, sem dirigir uma palavra a ele e sem confrontá-lo a respeito da noite passada. Ele ficou perturbado, quase delirou achando que havia sido tudo coisa da sua mente. Porém, decidiu agir normalmente, por mais que seu rosto revelasse a confusão. Laura fez o possível para se limpar e cuidar do bebê. Com um pequeno sorriso de alívio em seus lábios, ela preparou o pequeno berço em um canto acolhedor da casa, mantendo-se firme e silenciosa, apesar do tumulto interno que a consumia. As feridas emocionais eram profundas, mas Laura sabia que a vingança não era apenas um desejo, era uma necessidade. Ela não poderia permitir que Marcos continuasse impune. Na calada da noite, Laura se retirava para o escritório que, até aquele momento, fora apenas um canto de armazenamento. Agora era seu quartel-general. As sombras das paredes pareciam conspirar com ela, ajudando a formar um plano que ela havia delineado cuidadosamente. Laura mergulhou em uma profunda análise da vida e dos segredos de Marcos, traçando um plano que seria a sua resposta à traição e crueldade dele. O primeiro passo era explorar as fraquezas de Marcos. Ela começou revisando cada detalhe da vida dele, desde os contatos profissionais até as amizades e interesses pessoais. Laura sabia que Marcos era um homem de aparência impecável, mas por trás dessa fachada havia um homem que gostava de manter uma imagem impecável para seus colegas e clientes. Usando o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos, ela começou a reunir evidências de suas falhas e comportamentos questionáveis. Com uma precisão quase cirúrgica, Laura começou a juntar provas de que Marcos estava envolvido em práticas empresariais corruptas. Ela descobriu documentos financeiros que indicavam transações duvidosas e subornos escondidos sob a mesa. Aproveitando sua experiência como professora, ela sabia como lidar com documentos e como fazer uma investigação meticulosa. Com cada nova descoberta, a sensação de controle e poder envolvia, e sua confiança aumentava. A próxima fase do plano envolvia a exposição pública de Marcos. Laura criou uma série de relatórios detalhados e bem documentados sobre as práticas ilegais de Marcos e as entregou anonimamente a vários meios de comunicação e órgãos reguladores. Ela utilizou informações confidenciais para garantir que o escândalo se espalhasse rapidamente. A velocidade com que as notícias se tornaram virais foi surpreendente. Marcos, que sempre havia se vangloriado de sua imagem pública e sucesso financeiro, começou a ver essa fachada ruir diante de seus olhos. Laura também não se esqueceu das consequências pessoais. Com o passar dos dias, Marcos se viu isolado de seus amigos e colegas, todos agora cientes de suas falcatruas.
Ele tentou se defender, mas as evidências eram irrefutáveis. A mídia não dava tréguas, e a pressão pública era imensa. Laura observava cada movimento com uma mistura de satisfação e frieza, sabendo que estava apenas começando. Mas o plano de Laura não se limitava apenas à destruição pública. Ela também se preparava para uma batalha legal. Usando seu conhecimento dos processos legais, ela começou a reunir testemunhas e coletar depoimentos que corroborassem suas alegações. Cada detalhe era meticulosamente planejado para garantir que Marcos enfrentasse as consequências legais de seus atos. Durante todo esse processo, Laura manteve uma fachada de normalidade, cuidando do bebê e realizando suas atividades diárias com uma serenidade enganosa. A dor interna e a raiva eram constantes, mas sua determinação era ainda mais forte. Ela sabia que, para que sua vingança fosse completa, precisava garantir que Marcos nunca mais pudesse prejudicar ninguém da mesma forma que a prejudicou. O tempo passou, e Laura começou a ver os resultados de seu trabalho árduo. Marcos foi oficialmente acusado de corrupção e fraude, sua carreira desmoronou e sua fortuna se desfez. A queda de Marcos foi acompanhada por uma onda de publicações e críticas que mancharam sua imagem para sempre. Laura observava, não com um sentimento de triunfo, mas com a satisfação de saber que havia feito justiça. Enquanto a poeira assentava e Marcos enfrentava as consequências de suas ações, Laura encontrou uma nova forma de viver. Com seu filho ao seu lado e um futuro diante dela, Laura estava pronta para começar um novo capítulo em sua vida, um capítulo livre da sombra de Marcos e repleto de esperança e renovação. O dia amanhecia lentamente, e o céu estava tingido de um laranja suave, filtrando sua luz através das janelas da casa que Laura agora considerava sua fortaleza. O ambiente, que antes foi palco de traição e desespero, agora parecia um refúgio de serenidade e renovação. Laura estava sentada à mesa de café, olhando para o pequeno ser que dormia tranquilamente no berço ao lado, seu filho. A última noite de vingança havia terminado, e ela agora estava livre do tormento que Marcos havia lhe imposto. Marcos havia enfrentado as consequências de seus atos de forma devastadora. A sensação de ver Marcos perder sua casa, seus bens e sua posição social foi um espetáculo satisfatório para Laura, uma vindima amarga do que ele havia feito a ela. Agora, no início de um novo dia, Laura sentia o peso da transformação em sua vida. O silêncio da manhã era um lembrete constante da tranquilidade que ela havia conquistado. O aroma do café fresco e a luz suave do sol eram quase uma bênção após semanas de tormento. Sentada à mesa de café, Laura olhava para a pequena bolsa de maternidade que ainda estava ao lado do berço, repleta de itens de cuidado para o bebê. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave do bebê respirando, um lembrete constante da nova vida que ela havia escolhido criar. Laura decidiu que, apesar de ter recuperado sua dignidade, não havia espaço para ressentimentos ou amarguras. O que aconteceu com Marcos era um reflexo da sua própria força e resiliência, mas ela queria que a nova fase de sua vida fosse marcada por esperança e renovação. Ela sabia que, embora a vingança pudesse ter trazido uma sensação de justiça, a verdadeira satisfação viria de criar seu filho em um ambiente de amor e segurança. O telefone de Laura tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma chamada de uma amiga, preocupada com seu bem-estar. Laura atendeu com um sorriso, e o tom de sua voz era sereno, mas firme. A conversa, leve e amigável, ajudava a reafirmar a normalidade e a confiança que ela estava reconstruindo. Sua amiga perguntou sobre o bebê, e Laura compartilhou as novidades com entusiasmo genuíno, a alegria em sua voz sendo um sinal claro de que ela estava pronta para deixar o passado para trás. À medida que o dia avançava, Laura se preparava para as novas responsabilidades e desafios que viriam com a maternidade. Ela fez planos para pequenas reformas na casa, para torná-la mais adequada para ela e seu filho. As mudanças na casa eram também uma metáfora para a mudança em sua vida, uma nova oportunidade para criar algo belo e significativo a partir das cinzas da traição. Laura passou a tarde organizando os documentos de Marcos que ainda estavam em sua posse, preparando-se para entregá-los às autoridades conforme o acordo legal. Ela sabia que, embora a justiça fosse importante, o foco em seu novo começo era o que realmente importava.
Cada passo que dava em direção à criação de um lar amoroso para seu filho era um lembrete da sua força interior e da nova vida que ela estava prestes a construir. Quando a noite chegou, Laura estava deitada na cama, seu filho dormindo ao seu lado. A casa estava em paz e o céu noturno estava claro, sem nuvens. Laura olhou para o teto, pensando no futuro, em como sua vida havia mudado e no que ainda estava por vir. Sentia uma profunda sensação de realização e calma, uma certeza de que o futuro seria diferente e melhor. Ela tinha superado um desafio imenso e agora estava pronta para começar um novo capítulo, um capítulo de amor, esperança e renovação. O último pensamento de Laura antes de adormecer foi de gratidão. Gratidão pela força que encontrou dentro de si mesma, pela oportunidade de recomeçar e pela promessa de um futuro cheio de possibilidades. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, sabendo que, apesar de tudo o que passou, o amor e a esperança eram as maiores vitórias de todas. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!